Bom dia, cestinho! Tudo bem, gente? Turminha, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito bacana e fácil de entender, que se chama pirâmides ecológicas. Então, dentro de cadeia alimentar, dentro da ecologia, nós vamos ver formas gráficas de representar essa transferência de alimentação de comida na cadeia alimentar. Então, vamos por partes. Pirâmide, nós sabemos que é aquela forma geométrica, né, que lembra um triângulo, não é? Isso não é uma pirâmide? A pirâmide lembra um triângulo, é só você lembrar das pirâmides lá do Egito, aquelas famosas, né? Se são ecológicas, quer dizer que são desenhos, né, são pirâmides que vão trazer algum dado da ecologia. Uma pirâmide ecológica. O que é, então, essa pirâmide ecológica? Ela é uma forma gráfica, ou seja, ela é um desenho, né? Um desenho é uma forma gráfica. A pirâmide ecológica, ela é um desenho, né? Que representa a cadeia alimentar. A gente está acostumado, nas aulas passadas, né? A fazer a cadeia alimentar com o nome dos animais, das plantas e dos decompositores e colocar setas, não é isso? A seta me fala para onde que está indo o alimento, para onde que está indo a energia. Nas pirâmides ecológicas, a gente não usa setas para fazer a cadeia alimentar. A gente usa um desenho que parece uma pirâmide. Então, observe aqui. Este desenho aí é uma pirâmide ecológica. Observe a forma, olha, não lembra uma pirâmide? Lembra uma pirâmide, não é isso? Lembra um triângulo? E, gente, importante, olha o que eu tenho aqui nessa pirâmide. A base dela, olha, a primeira parte dela lá embaixo representa quem? Os produtores, que são as plantas, os autótrofos, os fotossintetizantes. Capins, olha, aqueles seres que conseguem fazer o próprio alimento através de uma reação química chamada fotossíntese. E esse alimento é a boa e velha glicose, que eu já falei inúmeras vezes com vocês. Então, é um desenho de pirâmide, é uma forma de representar a cadeia alimentar. Então, na base da pirâmide sempre vai ter os seres produtores, né? Eu digo que aqui é o primeiro nível trófico. Quem é o primeiro nível trófico dessa pirâmide? As plantas. Depois vem o segundo nível trófico. Quem é o segundo nível trófico? Essa barra amarela aqui. São os consumidores primários, que são os herbívoros, não é isso? Aqueles que comem as plantas são os herbívoros. Então, plantas, consumidores primários. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico. O terceiro nível trófico, gente, ele é representado pelos consumidores secundários, que são os animais carnívoros, né? Ou carnívoros primários, são os primeiros carnívoros. E lá no topo eu tenho o consumidor primário, secundário, terciário, representado também por seres carnívoros. Os decompositores a gente não coloca na pirâmide por aquele motivo que eu contei para vocês. Como a gente já sabe que todo o fim da cadeia alimentar termina com decompositores, não é necessário representá-los. É necessário saber que eles existem, porém, como eles existem, isso é uma realidade na Terra, não precisa representá-los na pirâmide, ok? Observe aqui, ó, os capins são primeiro nível trófico. Os esquilos que comem capins, segundo nível trófico. O ulu parece um leão, né? Acho que é um leão. Não, deve ser um babuíno. Um babuíno que come aqui o esquilo é o terceiro nível trófico, consumidor secundário. E lá em cima, uma águia, né, que vai se alimentar aqui desse animal, é o consumidor terciário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. É uma cadeia alimentar? É uma cadeia alimentar, mas cadê as setas? Não coloquei, porque é uma outra forma de representar a cadeia alimentar, através de uma pirâmide. Ok? O que você vai fazer? Você vai imaginar essa pirâmide em 3D, né? Você vai imaginar que as plantas aqui é um quadradão. Aí tem um quadrado menor em cima dele, um quadrado menor ainda em cima desse aqui e um quadradinho pequeno lá em cima. E cada
parte da pirâmide, ó, essa parte verde na base, essa parte amarela clarinha, a parte laranja, cada parte me informa qual nível trófico foi representado. Então, essa parte verde lá na base da pirâmide representa qual o nível trófico dos produtores. Essa barra amarela representa o segundo nível trófico, que são os consumidores primários, os herbívoros. Essa barra amarela clarinha representa o terceiro nível trófico, que são os consumidores secundários, são animais carnívoros. E lá no topo eu tenho o quarto nível trófico, que representa o consumidor terciário, que também são carnívoros. Ok? Então, uma pirâmide ecológica é uma forma, é um desenho para representar a cadeia alimentar. Adiante? Bom, deixa eu arrumar aqui que tá cortando. Turma, na natureza existem 3 tipos de pirâmides ecológicas, tá? A pirâmide de números, tá aqui, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Então, nós estudaremos 3 tipos de pirâmides ecológicas. É muito fácil também, acompanha comigo aqui. Pirâmide de números. Aqui estão as pirâmides, ó, tem 2 pirâmides. O que tem nelas? Tem números, estão vendo que tem números? Olha, números. O que esses números representam? A pirâmide de números, gente, ela representa o número de seres vivos na cadeia alimentar, ou seja, a quantidade de indivíduos. Por exemplo, nessa primeira pirâmide aqui do lado esquerdo, eu tenho, qual é o número de gramíneas? 1000 gramíneas. Qual é o número de lagartas? 200 lagartas. Qual é o número de pássaros? 20 pássaros. Então, a pirâmide de número, ela me fala quantos indivíduos estão envolvidos na cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, ela é composta por gramíneas, lagartas e pássaros. Então, as lagartas comem as gramíneas, gramínea é grama, tá? E o pássaro come a lagarta. É uma cadeia alimentar? É uma cadeia alimentar. Eu posso lê-la assim também, olha. Para que essa cadeia alimentar se sustente, são necessários 1000 gramíneas, tá? Para alimentar 200 lagartas. E 200 lagartas são necessárias para alimentar 20 pássaros. Ou posso ler assim, ó. 20 pássaros comem 200 lagartas. E 200 lagartas comem 1000 gramíneas. Simples, fácil, não é? Agora, observe a pirâmide da direita. Essa aqui, ó, na ponta da caneta. Vocês estão vendo que o formato dela não é uma pirâmide como aqui do lado esquerdo, tá? Turma, a pirâmide, então, ela pode aparecer dessa forma aqui, ó, tá? Eu falo, preste atenção, eu falo que é uma pirâmide invertida. Por que invertida? Porque a base, olha, que são os produtores, ela é menor do que aqui. Então, é como se eu tivesse invertido um pouco a pirâmide. Então, a pirâmide é invertida. Isso pode acontecer na natureza? Pode, e acontece muito. Quer ver como isso é real? 2 árvores são necessárias para alimentar 200 lagartas e 200 lagartas são necessárias para alimentar 20 pássaros. Olha como é um número, né? Pirâmide de números. 2, 220. Isso aqui é real? É real. Olha aí para o seu quintal, olha aí na rua. Imagine 2 árvores bem grandes. Vivendo nessas 2 árvores, 200 lagartas comendo as folhas das árvores. E 20 pássaros conseguem se alimentar dessas 200 lagartas. Então, a pirâmide de número, ela pode ser normal ou invertida. As duas são reais na natureza. Ok? Tá vendo como é simples? Adiante. Observe esses 2 desenhos, tá? Eles me mostram uma pirâmide normal, olha, e uma pirâmide invertida. As duas são reais? Sim, as duas são reais. Na pirâmide normal, eu tenho aqui plantas, que são alimento para formigas, que são alimentos para o tamanduá, que é o alimento da onça.
Então, é uma pirâmide de números. Tem muitos capins, né, alimentam uma quantidade de formigas, que alimentam uma quantidade de tamanduá, que alimenta uma onça. Agora, olha aqui ela invertida, né? Uma árvore só, uma única árvore, pode conter centenas de cupins, tá? Vocês já viram cupinzeiro em árvore? Lá na escola Invictus tinha um lá perto da quadra, tem um cupinzeiro imenso lá no alto da árvore. Então, uma árvore só pode ter centenas de cupins. E essas centenas de cupins têm dentro do intestino deles vivendo milhares de protozoários. Protozoários bons, tá? Uma relação de mutualismo, tá? Vou até lembrar aqui, ó, aproveitar que eu pus essa imagem. Dentro do intestino dos cupins, turminha, vive um protozoário bom, um protozoário que digere a madeira que o cupim come. Então, o protozoário ganha comida vivendo dentro do cupim. O cupim ganha a digestão da madeira feita pelos protozoários. É um mutualismo. Se eu separo, o cupim morre e os protozoários morrem. Então, veja que a pirâmide pode ser invertida. Isso é real, isso acontece na natureza. Adiante. O segundo tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de biomassa. Biomassa. Já ouviram falar em biomassa? Tira o bio. O que é massa, gente? Massa é quantidade de matéria. Por exemplo, a tia Cris, quando vai lá na balança da farmácia, ela quer saber qual é a massa. O quanto de massa que tem no meu corpo. Então, quando eu vou até a farmácia e subo na balança, aparece o número para mim 53 quilogramas. Essa é a minha massa. O que é biomassa? Bio não significa vida, então é a massa viva, a massa dos seres vivos. É a quantidade de matéria, tá? Por exemplo, se eu pesar um bezerro, que número que aparece na balança? 1 tonelada. Então, essa é a biomassa do bezerro. Ok? Se eu pesar aqui um adolescente, né? Quando esse adolescente vai lá na balança, aparece qual o número lá? 47 quilos. Então, essa é a biomassa do adolescente. Então, biomassa, gente, é a quantidade de matéria, tá? A pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de matéria dos seres vivos na cadeia alimentar. Então, eu posso analisar a cadeia alimentar através da pirâmide de biomassa. Como que eu interpreto? Eu tenho aqui para vocês a seguinte cadeia alimentar. A alfafa que serve de alimento para bezerros, e o bezerro serve de alimento para os humanos, para o adolescente. Isso aqui é real? É real, né, gente? Porque a gente come carne de boi. Então, é uma pirâmide real. A alfafa é um tipo de capim, tá bom? Bem, quanto de biomassa de alfafa são necessárias para alimentar 1 tonelada de bezerros? 8 toneladas de alfafa são necessárias para alimentar 1 tonelada de bezerros. E 1 tonelada de bezerros é necessário para alimentar um adolescente de 47 quilos. É claro, turminha, que eu vou considerar aqui um tempo, né? O adolescente não vai comer 1 tonelada de bezerro em um dia. Só que pode ser em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, ok? Então, eu tenho que considerar um certo período de tempo. Mas entendendo a pirâmide de biomassa, é isso que ela quer dizer. Quanto de matéria, quanto de massa viva são necessárias para sustentar os níveis tróficos? Então, um adolescente de 47 quilos, para ele sobreviver durante certo tempo, ele precisa se alimentar de 1 tonelada de bezerro. E essa 1 tonelada de bezerros, que podem ser 2, 3, 4 ou 5 bezerros, não é o número que eu estou analisando, é a matéria, né? Então, pode ser vários bezerros. Mas 1 tonelada de bezerros precisa comer 8 toneladas de alfafa para sobreviverem. Assim, eu analiso a pirâmide de biomassa. Vamos ver outro exemplo, vai clarear mais um pouco, tá? Observe que essa pirâmide aqui, ó,
é aquela que nós chamamos de invertida. Por quê? Porque a base aqui, ó, que é o produtor, ela tá o quê? Pequena, tá? Essa aqui também, ó, ela tá invertida. Por quê? Porque a base, ó, ela tá pequena, ok? A pirâmide de biomassa pode ser invertida? Pode. Apenas se eu considerar um curto intervalo de tempo, um dia ou poucas horas, ok? Como seria uma pirâmide de biomassa invertida? Aqui, gente, eu usei qual unidade? Grama, né? Grama. Grama é unidade de massa. Vocês já devem ter visto isso em matemática. No exemplo anterior, a unidade que eu usei foi tonelada e quilograma. Então, para coisas muito grandes, para quantidades de matéria muito grandes, eu posso usar tonelada, posso usar quilo. Agora, quando eu estou falando de poucos indivíduos, aí eu posso usar grama, por exemplo, tá? Então, observe esse exemplo aqui. Fitoplâncton são algas, algas que vivem na água, tá bom? Então, olha, uma pequena biomassa de fitoplâncton, pequena por quê? Porque a base está estreita, né? Olha, uma pequena biomassa de fitoplâncton é necessária para alimentar uma biomassa maior de zooplâncton. Por que maior? Porque essa base aqui, ó, como é que chama? Esse nível trófico aqui em vermelho, olha, ele tá maior do que o verde. Isso significa o quê? Que eu tenho mais biomassa de zooplâncton do que de fitoplâncton. Isso pode acontecer? Pode, se eu considerar um curto tempo, um dia ou poucas horas, ok? E esse zooplâncton, essa biomassa de zooplâncton é necessária para alimentar essa quantidade aqui de biomassa de peixes pequenos. Essa biomassa aqui de peixes pequenos é necessária para alimentar essa biomassa aqui de peixes maiores. Então, uma cadeia alimentar, olha, o zooplâncton come o fitoplâncton, o peixe pequeno, peixe menor, come o zooplâncton, o peixe maior come o peixe menor. O que é zooplâncton, Cris? São animais microscópicos que também vivem na água, tá bom? Olha, o fitoplâncton são algas microscópicas. Os zooplâncton são animais microscópicos. Os animais microscópicos comem as algas microscópicas. Que é o mesmo que está escrito aqui, ó. Só que nessa pirâmide aqui, ó, eu só representei o fitoplâncton, ó ele aqui, e o zooplâncton, ó ele aqui. Eu não coloquei nessa aqui os peixes menores e maiores. Mas é o mesmo sentido da pirâmide invertida, olha. O zooplâncton come o fitoplâncton. Quem são o fitoplâncton? São algas microscópicas. Quem são os zooplâncton? Esse bicho aqui, ó, é um animalzinho microscópico. Olha a biomassa. 4 gramas de fitoplâncton vão alimentar 21 gramas de zooplâncton. Oh, gente, isso parece real? Eu tenho muito animalzinho para comer pouca alga. Esse animal ele vai ficar com fome, porque vai faltar comida para ele. Mas é o que eu falei, essa pirâmide aqui de biomassa invertida, ela é real se eu considerar pouco tempo. Porque se essa situação aqui persistir por muitos dias, vai faltar comida para o zooplâncton. Aí o zooplâncton vai morrer de fome. Ok? Legal? Legal. E o último tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de energia, que representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Então, observe que eu tenho aqui uma outra cadeia alimentar. Essa barra vermelha representa os produtores. Essa aqui, laranja, né? Os consumidores primários. E a amarela, os consumidores secundários. E o que eu representei para vocês? A quantidade de energia, olha, em cada nível trófico. Energia, gente, nós vamos usar a unidade quilocaloria. Cacau. Cacau é a abreviação de quilocaloria. Repete comigo. Cacau. Cacau, né? Quilocaloria. Quilocaloria é a unidade para a gente representar energia, assim como quilograma, grama, tonelada é a unidade para biomassa, ok? Bom, o que eu entendo aqui dessa pirâmide de energia? Que 40.000 quilocalorias
são necessárias para alimentar 600 quilocalorias dos consumidores primários e 600 quilocalorias são necessários para alimentar 40 quilocalorias dos consumidores secundários. Ou seja, os consumidores secundários, né, eles vão precisar de 600 quilocalorias do consumidor primário. E o consumidor primário vai precisar de 40 mil quilocalorias dos produtores. Agora, gente, perceba uma coisa. O que aconteceu com a quantidade de energia ao longo da cadeia alimentar? Eu tinha 40 mil, passou para 600, passou para 40. O que aconteceu com a energia? Ela foi diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Isso é muito real, tá? Por quê? Porque ao longo da cadeia alimentar, uma parte da energia, ela vai sendo perdida. E perdeu. Então, o nível trófico posterior, ele absorve pouca energia do nível trófico anterior. Ou seja, os consumidores primários, por exemplo, tá? Só recebem 600 calorias daquelas 40 mil. Por quê? Porque o produtor usou para sobreviver muita energia, então sobrou pouca para o nível trófico posterior. Vamos ver outra pirâmide? Vamos tentar entender um pouco da pirâmide de energia por esse slide aqui, tá? É uma pirâmide de energia onde eu tenho aqui os capins, que são os produtores, o gafanhoto que come capim é o consumidor primário, e o sapo, que come o gafanhoto, é o consumidor secundário. Observe, turma, o que aconteceu com a energia. O produtor que é a planta, o capim, ele pega energia do sol. E, gente, como tem muito produtor, ele pega muita energia do sol. Então, o nível trófico que mais tem energia é o produtor, é o capim. Só que o capim, ele capturou muita energia do sol na fotossíntese, mas o capim, ele tem que crescer, o capim tem que fazer raiz, fazer folha, o capim tem que dar flor, dar semente. E tudo isso que eu acabei de falar, para fazer raiz, fazer folha, fazer semente, fazer flor, gasta energia. Então, aquelas 40 mil calorias que o capim conseguiu pegar do sol, ele vai usar uma grande parte dessa caloria para viver. Então, vai acontecer isso aqui, ó, uma perda de energia. Daquelas 40 mil, um monte vai se perder, porque o capim tem que usar energia para viver. E na hora em que o grilo comer o capim, só vai passar para o grilo 600 quilocalorias. E o grilo, gente, também tem que usar essa energia para viver. O grilo, ele gasta energia pulando de capim em capim. O grilo gasta energia cantando. O grilo gasta energia no acasalamento. O grilo gasta energia quando ele vai botar ovos, vai ter filhote. Então, daquelas 600 calorias que o grilo pegou do capim, uma boa outra parte vai se perder. Vai haver uma perda de energia do grilo, porque o grilo tem que viver. E quando o sapo come o grilo, o sapo só vai absorver do grilo 40 quilocalorias. Por quê? Porque o grilo precisou usar bastante daquelas 600 que ele pegou do capim. Então, perceba que a energia, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, porque ela precisa ser usada pelos seres vivos. Se tivesse aqui uma cobra, ó, para comer o sapo, a cobra ia pegar do sapo, provavelmente, umas 5 quilocalorias, porque o sapo gastou essas 40 calorias aqui para ele caçar alimento, para ele pular, para ele acasalar, para ele botar ovo, para ele fugir de predadores. Então, o sapo passaria para a cobra 5 quilocalorias apenas. Até, gente, que essa energia vai chegar a zero nos decompositores. Agora, olha essa frase aqui, olha. A pirâmide de energia é sempre direta, ela é sempre assim. Ela nunca é invertida. Então, se aparecer para você uma pirâmide assim, olha, volta aqui, desse tipo aqui, ó, e falar que se ela pode ser de energia, não, tá? Essa pirâmide invertida, ela nunca serve para representar a energia, porque a energia, ela flui através da cadeia alimentar.
O nível trófico que mais tem energia é o produtor. O que menos tem energia é o último nível trófico lá da cadeia. Por quê? Porque a energia vai se perdendo à medida que ela vai sendo passada de ser para ser. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Então, a minha gambiarra aqui. Espero que vocês tenham entendido pirâmide ecológica. É fácil, tá bom? É muito tranquilo entender isso. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!